Olá, boa noite. Esse é mais um capítulo da série de histórias de Crônicas de Rimwix. Esse é o ato 2, a história do primeiro conto. Na verdade, o terceiro capítulo dessa história. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a história de Jorel e como ele conquista todos os seus objetivos e trilha seu caminho para deixar o seu legado. Mas você, meu querido ouvinte, minha cara ouvinte, eu peço que você considere, caso não tenha escutado os capítulos anteriores, eles são essenciais para o entendimento da história. Porque apesar do resumo que eu vou passar, toda a experiência da história vai ser muito melhor absorvida caso tenha em mente a história do episódio 1 e o episódio 2. Nos últimos episódios da história, conhecemos Jorel, um jovem garoto de 7 anos que, em seu 7º aniversário, percebeu que tinha poderes e usou esses poderes para sair do ambiente tóxico extremamente agressivo que ele vivia. Um orfanato de fachada que era usado por uma mulher terrível, extremamente inteligente, que controlava crianças para que elas fossem uma espécie de escravo para minerar em uma mina de carvão. Depois de fugir desse lugar, ele passou 7 outros anos em um outro planeta. Passando por um portal esverdeado após descobrir os seus poderes, ele viajou e evoluiu, envelheceu, cresceu, lutando, treinando com seu amigo Falcor, um lobo branco de olhos vermelhos, muito grande. Ele também conheceu Saki e Masaru, os quais foram seus pais adotivos, que ele considera demais, em uma cabana na floresta. Na noite anterior, ele teve a tarefa de apresentar algo que seria definitivo da sua história. Ele estava participando da cerimônia da escolha. Ele tinha em mente que sabia o que queria escolher, mas depois de ficar diante de todos os mestres de ofício, ele ficou indeciso. Era realmente aquilo que ele queria? Ou talvez a sua mente e o seu desejo de ser um herói estava simplesmente bagunçando a sua mente? Não era completamente válido dizer que ele sabia o que queria. Então, ele fez sua apresentação, mas ainda assim indeciso, ainda assim na dúvida. Ele realmente não sabia se queria mesmo participar da escola da batalha. E então, ao terminar a sua apresentação, uma figura misteriosa apareceu. Todos olharam para cima e do teto um homem saltou. Estranho porque o jovem Jorel, de agora 14, quase 15 anos, simplesmente não entendia. Ele tinha olhado e observado bem o lugar, e como não tinha percebido a presença do homem, ele tinha simplesmente aparecido ali. E agora, esse homem parte na direção daquele que seria seu alvo, mentor, digamos assim, Rex, o general de guerra, que ensinaria ele na escola de batalha. Ele caminha até o homem grande e corpulento e entrega algo que parece uma folha de papel, um pedaço de papel dobrado, mas aquilo desperta completamente a curiosidade do garoto. E agora ele decidiu. Ele precisa saber o que aconteceu. Depois de ser dispensado por todos os mestres de ofício, ele, cabisbaixo, assim como os outros que foram dispensados cedo, caminham pela praça logo em seguida da saída do castelo.
É uma praça com alguns bancos de pedra, alguns chafarizes e várias estátuas grandiosas. Alguns poucos garotos ali chorando, outros consolando seus amigos, mas todos cabisbaixos. Em meio a uma conversa, ele percebe que eles estão falando sobre a sua cerimônia de escolha. Um dos garotos chorando e soluçando diz: Então, ele disse que eu estava dispensado e não falou mais nada. Eu não quero ter que voltar para casa e isso é uma vergonha para os meus pais, para minha família inteira. Patético. Era patético. Eles simplesmente chorando e se debulhando em lágrimas por algo tão simples. Então, ele simplesmente segue andando. Então, é isso. É isso que dizem quando vão simplesmente te dispensar. Pois bem, não faz diferença. Vou só juntar minhas coisas e sair daqui. Quanto antes eu sair, antes eu volto a fazer as minhas coisas. O garoto mal chegou no reino. Ele só tinha uma chance. Agora, ele só poderia fazer isso ano que vem. Teria que treinar muito mais para isso. Mas de que valeria? Ele treinou a vida inteira e agora, que patético. Só conseguia fazer isso? Só conseguia arremessar as pedras umas nas outras? Sabia, esquece. Os pensamentos estavam perturbando demais a cabeça do garoto. Mas, apesar de tudo isso, ele sabia. Ele não ia voltar para casa cedo. Ele ainda tinha uma coisa para fazer naquele lugar. Ele precisava saber o que tinha naquele. Ai! Ele olha pro chão. Alguém jogou alguma coisa nele. Ele. Estranho. Uma pedra. Ele pega essa pedra no chão, uma pedra preta, lisa. Parece até uma pedra de ornamento, de decoração. Pra quem gosta desse tipo de coisa. E aparentemente ele não encontrava de forma alguma quem tivesse acertado ele. Era um lugar amplo, era um lugar cheio de gente. Só tinha aqueles garotos ali chorando. Mas fora isso, não tinha mais ninguém agora nessa altura do campeonato. Já estava tarde já. O sol quase se pondo e num ambiente aberto, tacaram uma pedra nele e ele sequer sabia de quem era. Ele disse, vai ter volta. Vai ter volta. Ele guarda a pedra no bolso. Primeiro instinto que vem à cabeça dele, porque ele vai devolver essa pedrada com a mesma pedra. E não vai ficar bonito. Ele então continua caminhando e assim ele prepara para comer alguma coisa. Ele olha então em sua mochila e pega uma única moeda de ouro. Era, claro, era tudo que ele tinha para aquela tarde. Afinal, ele só jantaria e iria para casa. Não precisaria de mais fornecimento de ouro, já que ele ou iria para casa ou ficaria ali, seria alimentado pelo reino. Mas agora que ele teria mais tempo ali, eu não sabia se ele realmente gastava esse dinheiro, mas ele alimentou. Não tinha muito que ele pudesse comprar com apenas um tore, mas ele comprou uma espécie de pão com uma fruta dentro que se assemelhava muito a um pedaço de queijo. E
Essa fruta meio esbranquiçada tinha o mesmo sabor desse condimento, desse derivado de leite. E agora, ele não estava muito alimentado, mas era o suficiente. Como? Como ele faria? Ah, de longe, ele vê Rex passando por uma das janelas, imponente, alto, como assim. É isso. Ele seguiria o alto cavaleiro até o seu quarto, pegaria o papel e descobriria por que ele estava tão interessado nessa coisa. Ele simplesmente não sabia, mas era como se uma coisa, talvez o cheiro, talvez, sei lá, textura. Eu precisava saber o que estava escrito naquele papel. Talvez não tivesse nada, talvez ele só estivesse sendo infantil, talvez ele tivesse sim uma grande decepção quando abrisse, mas ele precisava tentar. A única forma de saber seria tentando. E assim ele fez. Ele esperou o sol terminar de se pôr, a lua veio e cobriu o céu noturno. Era uma noite muito bem iluminada. Ele sabia que viria o inverno futuramente. Muito provavelmente viria o inverno. Ele estava procurando. Tudo bem. Ele, então, diante daquela noite clara, quase tão clara quanto o dia, tão forte que aquela lua estava, lua nova, me lembro até hoje. Ele, então, avança pela lateral externa do castelo, aproveitando das sombras balançar das árvores, o movimento de qualquer vestígio de sombra ou nuvem que viesse, ou mesmo de alguns animais voando, ele simplesmente toda essa sombra até chegar na parede do castelo. Essa luz, mesmo na noite, mesmo iluminada, era possível ver ele resplandor dourado. Tanto curioso. O que era mesmo feito de castelo? Então, ele continua seguindo as laterais do castelo. Então, ele olha para cima. Era a primeira de muitas, e muitas, e muitas, e muitas torres. O castelo tinha cerca de 35 torres. Era colossal, quase do tamanho de uma cidade lá dentro. E ele simplesmente nunca tinha entrado nesse castelo. Afinal, ele era só um camponês. Mas ele não era qualquer um. Afinal, ele tinha um objetivo. Ele não faria mal a ninguém, ele só queria ver o que tinha naquele papel e ele ia embora. Então, pensou bem, observou bem de longe a troca de turnos, as passadas, quantidades de passos que os soldados davam. Estava extremamente preparado. Uma corda amarrada na diagonal em seu peito, ele prendeu um gancho na ponta. Bom, eu vou precisar cair as costas, não vou ter que escalar nenhuma parede. Só colocar o gancho e descer. Foi o que ele pensou. Então, aderindo às saliências da parede, ele olhou para cima. Aquela parede, feita de tijolos dourados. Talvez ele, talvez ele pudesse. Não, com certeza, ele conseguiria. Então, põe os seus dedos, dedos pequenos para alguém da idade dele, entre as saliências de um tijolo. Firma seu pé em uma quantidade de poeira que se alojou entre outros tijolos ao longo do tempo. E então ele começa a subir, se agarrando a cada detalhe, cada vértebra, cada dobra, cada saliência minúscula para poder se apoiar e se erguer. A vantagem de um corpo leve pode estar em muitos lugares.
lugares que outras pessoas não conseguem. E assim, subindo, metro a metro, mais uma vez, mais um esforço. Seus músculos pequenos, mal desenvolvidos, tremiam com esforço. Sim, ele era alguém acostumado a esse tipo de trabalho, mas não era como se simplesmente do nada fosse fácil subir quase 30 metros sem qualquer tipo de auxílio. Então, parando quase 12 metros de altura, ele comete o erro de qualquer alpinista jovem. Ele olha para baixo e o suor que escorre na sua testa se enrola em seu nariz e vai pingando. E ele demora muito até cair no chão. A sensação de perda de equilíbrio, sensação de vulto e sua visão se distanciando cada vez mais do chão, era algo que começava a mexer com a cabeça dele. Mas ainda assim ele balança o rosto, concentra e então segue subindo. Ele então se apoia mais uma vez, estende o seu braço o máximo que consegue e mais uma vez, metro a metro, ele sobe mais 1 metro, 2, 4, 7, 9, 12. Quando ele finalmente chegou na última parte da janela lá em cima, ele, da esquina de um canto embaixo à esquerda, ele põe só um olho. Tudo vazio, tudo escuro, tudo silencioso. Já passava da meia-noite. A luz estava a pino. Mas é óbvio que ele escolheu a torre correta. Contra a luz da lua, nenhuma iluminação. Era perfeito. Quase que como um felino, ele se joga para dentro da janela. Respira ofegante, mas o mais silencioso possível. E então, ele se dirige à saída da torre, descendo cada vez mais. Ele aproveita de todas as saídas de ar para tentar entender a estrutura daquele lugar. Ele então, finalizando a escada, começa a procurar pelos corredores. Onde foi mesmo que ele tinha visto o Rex? Eu tinha visto ele entrar em um quarto, mas tudo muito no escuro. Ele levou alguns minutos até perceber que estavam andando em círculos. Mas algo chamou a atenção dele. Algumas camareiras, algumas mulheres arrumadeiras com uma vela passando por ali. Ele então, como estava trajado como um garoto que tinha sido recém-selecionado, ele acompanha elas de longe. Em determinado momento elas se viram, sentem que estão sendo seguidas, mas ele se esconde atrás de colunas, atrás de vasos, atrás até de sombras de quadros na parede, provocadas pela própria luz da vela que elas usavam. Elas se viravam e não tinha nada ali. Era como se o garoto tivesse até calculado o movimento delas, para que no momento certo ele se escondesse, e no momento certo a sombra atingisse ele, e ele ficasse completamente invisível. E então, ele finalmente se encontrou, identificou onde ele estava, e desta forma ele pôde dizer com certeza que sabia que Rex tinha entrado naquele quarto. Era exatamente isso que ele procurava.
E assim, quando elas passaram, ele teve certeza. Posso fazer isso. Tá quase na minha mão. Eu preciso entrar. Ele tira do gancho uma espécie de arame. E então ele começa a mexer na fechadura. Como ele sabia tão bem mexer numa fechadura, nem ele sabia. Ele já tinha visto que isso era possível, mas clique, a porta se abriu, sem fazer qualquer barulho. Ela tinha uma manutenção muito boa. Mas mesmo assim, ele fez questão de abrir com todo o cuidado possível. Ele então, observando o lado de dentro, um lugar até que amplo, é cerca de 5 metros para cada lado, e a porta ficava no meio da parede. Então, ele viu lá na frente uma mesa bonita, de carvalho, grande, uma madeira escura. Ele viu aquela mesa e pensou: bom, se eu fosse colocar um papel importante, seria ali. Mas ele brilhou os olhos quando viu, dobrado, na quina da mesa, ao lado de alguns outros papéis. Consegui. Ele olha em volta. Zero sinal de vida. Total breu. Seus olhos já estavam acostumados com o local escuro, então ele simplesmente via que não tinha ninguém ali. Ele então caminha decididamente e, mais próximo, ele percebe que aquilo não era uma folha de papel, era um pedaço de pano dobrado. Provavelmente, é, não, certeza. Era um pedaço de uma roupa, mas, bom, não importa. Ele já estava ali. Ele ia pegar o tecido para finalmente ver o que estava escrito quando, de repente, algo acontece. Uma mão, quase que o dobro do tamanho da sua, agarra seu pulso e metade da sua mão, e ela paralisa, assim como o coração do garoto, que olha arregalado para o lado, e ele vê uma grande figura de capuz preto e um, uma espécie de expressão zangada. Não era certeza porque o gorro que ele usava cobria a sua face. Eu não fiz nada, eu não peguei nada, eu não peguei nada. Mas era tarde demais. Ele simplesmente é arremessado do outro lado. Então uma voz estridente, uma voz pesada cobre o ambiente. Invadindo o castelo, garoto! Pensa que o seu troco vai ser fraco? Pensa que sua sentença será branda? Então, o garoto apavorado, sentado no chão, procura desesperadamente, empurrando com as pernas e as mãos, meio que sem se levantar, se empurrar para trás até que ele se encontra com a parede. Uma risada. Você é incrível. Eu jurava que você não ia acertar dessa vez, mas eu estava errado. Uma grande cadeira atrás da mesa se vira em seu próprio eixo. O dono da risada era possível ver, mesmo no escuro, aquela gema brilhante, verde no braço. Rex olhava incrédulo para o homem de capuz. Ele dizia: olha, eu realmente não esperava que ele viesse até aqui. Mas o garoto realmente tem talento. Eu tenho que admitir. Ele se estica, pega o tecido e estende ao garoto.
o homem de capuz parado. Então, ele disse: garoto, você realmente quer saber o que tem aqui? A ponto de arriscar sua própria vida? A ponto de simplesmente invadir o castelo? Olha, eu realmente me sinto desapontado com os guardas do castelo. Vou falar com eles pessoalmente depois, mas se você veio até aqui para isso, antes da sua sentença, eu vou pelo menos te dar o benefício de ler o que tem aqui. Venha. O homem de capuz parado. Sério. Intransponível. Inexpugnável e completamente parado. Era como se ele fosse devorar o garoto, só com a simples presença dele ali. Então, tremendo, ele rasteja de leve até a lateral e tenta se levantar mais uma vez para chegar no homem. Ele, então, com uma espécie de isqueiro ou fósforo, com um objeto metálico comprido, ele não conseguiu definir o que era. Ele acendeu a ponta e acendeu uma vela. O ambiente se iluminou e foi possível pegar aquele pedaço de tecido. Ele tinha visto esse tecido em algum lugar, não se lembrava exatamente onde era, mas conhecia de onde vinha esse tecido. Ele pegou e leu. No pedaço de pano era possível ler: esse garoto é meu. Ele virá comigo para ser meu aprendiz. Quero ele. E para provar, ele virá atrás desse bilhete. Era algo simples, mas o garoto se sentia como um idiota agora. Um pequeno peixe preso na ponta de um anzol. E que bobo ele tinha sido. Ser pego por uma isca tão pequena. Mas espera, ele estava prestando atenção no lado errado do bilhete. Como assim, seu? Ele disse. A partir de agora, garoto, você me pertence. Sua vida, um passo. Sua alma, ele deu outro passo. Seu corpo, mais um passo. Ele estava chegando muito perto do jovem Jorel. E sua mente. Ele põe a mão pesada em cima do ombro do garoto e diz: é meu dever te lapidar e então te transformar em um arqueiro. Prepare suas coisas. Ao nascer do sol, eu quero você na minha casa, para que eu possa te ensinar e fazer você de alguma coisa, já que por enquanto você não é nada. Rex, meus agradecimentos. Vou cuidar bem desse aqui. Então, ele simplesmente empurra o garoto e dá uma rasteira nele. Ele cai meio abobalhado, olhando para cima, e quando ele olha para frente de novo para reclamar, o homem não tá mais ali. Mesmo com o lugar iluminado, em um ambiente de 5 por 5, ele simplesmente não conseguia ver por onde ele tinha passado. A porta estava fechada. Bom, agora é com você. Espero que não decepcione. Não vejo um arqueiro sendo formado há vários anos. Se levante, junte suas coisas e suma daqui. Dessa vez foi um teste, mas se você for pego invadindo sem permissão o castelo novamente, você morre. Espero que tenha entendido. Entendido? Sim, sim, sim. Então suma daqui. O garoto então olha para a porta
abre e vê um corredor escuro, pouco iluminado pela única vela que estava ali no local. E diante desse corredor escuro, ele sussurrou para si mesmo, bem baixinho: sou um arqueiro. Era o momento. Ele não poderia hesitar. Ele olha para trás em busca de uma espécie de olhar de aprovação. Rex apenas sorri, com um olhar de quem diz: o que você está esperando? Mas ao mesmo tempo, boa sorte. Você vai precisar. O garoto ele simplesmente se vira para o corredor e se lança no escuro, correndo a plenos pulmões, com todo o fôlego que ele tinha, seguindo cada rastro, cada pista que ele pudesse seguir, observando os lugares da direita para a esquerda, em cada encruzilhada. Ele buscava atentamente seguir os instintos que seus ouvidos lhe conduziam, já que os ecos daquele lugar vazio à noite eram perfeitamente guiáveis. Mas não era como se ele estivesse seguindo qualquer um. Ele estava seguindo um arqueiro. E ele não fazia barulhos. Mas então, o balançar de uma roupa ecoou. Direita, então esquerda. E esquerda mais uma vez. Desça as escadas. Agora passe por aquele beco. Isso. E quando se deu por si, ele estava fora do castelo. Um caminho que ele jamais imaginaria. Parecia até que alguns caminhos eram propositalmente escondidos da visão alheia, como se apenas aqueles treinados para conhecerem esses caminhos pudessem segui-los. Quase como se estivesse ali, à vista de todos, mas escondido da percepção comum, que era exatamente o que fazia um arqueiro ser tão letal. Saber se esconder diante dos próprios olhos do inimigo e ele sequer saber que o arqueiro estava lá. Era incrível. Como eles faziam, ele não sabia, mas ele definitivamente seria mestre nisso um dia. Ele só precisava alcançar Tenchi, o homem de capa preta. Ele então corre na direção do seu novo mentor e se depara com a noite. Uma noite animada, preparativos para um festival? Não se sabe. Era provavelmente chegada de algumas mercadorias. Tinha muito movimento na frente do castelo. O animado que digo não é de festa. É um animado de trabalho, um animado de alguém tá trabalhando em alguma coisa na frente do castelo. Mas ele não se importava com isso, ele se enfia no meio da multidão e avidamente vai se deslizando entre as pessoas, mas alguém faz questão de esbarrar nele. Ele dá uma trombada como se fosse uma pessoa má encarada e segue procurando pelo seu mentor. Ele se desvia, se desvencilha das pessoas até que passa por aquela pequena multidão de algumas dezenas de pessoas, até que finalmente chega à parte de comércio da cidade, totalmente fechada, totalmente vazia. Afinal, era tarde da noite, quase 2 horas da manhã. Ele ainda processando tudo que eles conversavam, tudo que eles conversaram, se lembra de ficar ali por algum tempo. Ele recebeu uma xícara de café, ele comeu um pão, oferecido, é claro, pelo Rex, enquanto eles conversavam e discutiam o que o garoto seria. Ele se lembra de conversar com Tenchi, que se apresentou com esse nome, Tenchi Halt, um arqueiro do reino. Era isso que ele se tornaria. Agora não dava mais para voltar atrás. Ele simplesmente estava procurando aquela sombra encapuzada por onde quer que ela tivesse ido. E até que finalmente ele percebe. Ele não usaria caminhos convencionais. Então, pra cima, pelos becos. Onde será que ele tá? Até que então, tac, 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 tac. Em cima de um telhado, à esquerda, ele olha e seus olhos brilham. Era incrível. Como ele conseguia andar em cima das telhas sem fazer quase nenhum barulho? Ou
sequer estivesse realmente fazendo barulho. Aquele barulho parecia proposital. Maldito. Ele realmente tá dando mole pra mim para que eu consiga acompanhá-lo. Mas não é como se ele estivesse simplesmente facilitando e jogando na minha cara. Ele só facilitou o nível certo para que eu pudesse acompanhá-lo, mas ainda assim é muito difícil. Ele vai então seguindo pelos corredores à noite, a lua ainda iluminando forte, mas aparentemente duraria pouco. Seria uma noite rápida. Ele se lembra de mais um trecho da conversa. Você deve me acompanhar. Se você ficar para trás, você não vai ser meu aluno. E isso latejava na sua mente. Eles conversavam sobre o garoto não ter nenhum tipo de linhagem, sobre os seus únicos parentes nesse planeta registrados serem aquelas duas irmãs. Mas ele não morava com elas e não moraria com elas. Então, Tenchihout simplesmente disse que por isso eles dois vão morar na casa do seu mestre por um momento, mas que logo teria que arranjar o seu rumo. Ele não se importava com isso, ele tinha a casa dos pais dele e também arranjaria dinheiro para que conseguisse a própria casa. Então, em meio a toda essa confusão, ele olha para frente para não tropeçar onde está correndo e quando ele volta a olhar, sumiu. Tenchi sumiu. Ele pensa. Droga, onde ele disse que era a casa dele? Ele falou alguma coisa? Ele não pode ter simplesmente sumido. Ele deve ter dado alguma dica. Ele deve. É isso. Ele disse floresta. Ele disse que morava na floresta. Vou pro. Vou seguir a forma mais direta daqui pra floresta. É isso que eu tenho que fazer. Pensava o garoto. Já que um arqueiro não gostava muito de fazer curvas, ele sabia que Tenchihout estava indo na direção reta, em direção à sua casa. Então, ele seguiu o mais reto possível até chegar na floresta. Ele chegou no limiar da cidade, de frente para a boca da floresta. E olhando aquela imensidão escura, um rosto familiar lhe veio à mente. Falcon, seu lobo amigo. Ele realmente pensava que não seria capaz, mas aquele olhar daquele lobo dizia que sim, ele podia fazer aquilo. Ele podia entrar na floresta que ele não conhecia, desbravar ela e então encontrar o que ele procurava. Apesar de jovem, Jorel era um extremo caçador. Ele era muito bom no que fazia. E arqueiro ou não, ele encontraria esse homem e o faria treinar cada aspecto de seu desenvolvimento. Ele realmente gostaria de ser incrível quando mais velho. E era esse homem que o ensinaria. Ele não o deixaria escapar. E assim, Jorel entra na floresta, correndo, rápido, buscando qualquer vulto, qualquer movimento. Até que, no meio da floresta, a floresta começa a se inclinar, descer, passando várias árvores rápidas, densas. Ele então começa a ver elas com um pouco mais de nitidez. Ele busca pelo horizonte ver alguma coisa, então ele vê. O sol está começando a nascer. Estranho porque ele não passou tanto tempo assim lá no castelo conversando com eles, mas engraçado, como o tempo voa. A prova de que ele estava se divertindo tanto, de que ele estava achando tão empolgado assim com tanta coisa acontecendo que mal notou que a noite já tinha passado e ele estava prestes a iniciar sua nova vida. Mas correndo, ele ouvia alguns ecos, como se sussurrassem e ao mesmo tempo gritassem na sua mente. Garoto, você precisa crescer. De nada adianta ter a força e não saber usá-la. Sinta o som do seu coração. Tum, 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 tum. Sinta o cheiro
da mata molhada. Ouça o som da noite. Respire o silêncio e expire seus próprios passos. E a cada palavra que o garoto escutava, suas orelhas se mexiam, seu nariz dilatava, suas pupilas iam e vinham em todos os detalhes. Um vulto à esquerda. E ele continuava correndo, descendo a floresta rapidamente. Um vulto à direita. Ele estava brincando com ele, mostrando que, independente do quão rápido ele fosse, o quão bom rastreador ele fosse, ele não tinha a menor chance de encontrar aquele homem, a não ser que ele deixasse. Vaqueiros realmente são muito habilidosos, mas eu não vou desistir, foi o que ele pensou. E aquela voz martelando cada vez mais na sua cabeça, cada vez mais o atiçando, envenenando a sua mente, como se fosse uma espécie de hipnose. Então, seus olhos começam a esquentar e sentir as suas mãos formigando. E então, em um lapso praticamente instintivo, ele começa a correr sobre 4 patas, suas mãos enfiando na grama, mexendo na terra úmida, seus pés o arremessando para frente e desviando das árvores como se fosse mais instintivo do que visível. As árvores passavam cada vez mais rápido. Suas orelhas se mexem mais uma vez, seu nariz se dilata novamente, seus olhos piscando cada vez mais frenético. E a voz, aquela voz como um chamado, como um grito, como alguém implorando para receber uma ordem, para se juntar a algo maior do que ele mesmo. Algo que impedia que o garoto simplesmente parasse de correr. Era praticamente impossível parar agora. Ele então continua correndo, correndo cada vez mais, correndo cada vez mais rápido, sentindo cada vez mais partes do seu corpo, todos os músculos se dilatando, todos os ossos se forçando a continuar, toda a pele, todo órgão do seu corpo trabalhando 3, 4 vezes mais, seu coração tum, 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 como um martelo em cima de uma bigorna. E então, como se fossem os sinos tocando ao meio-dia, tom, dom, dom. Ele se punha diante daquela situação cada vez mais rápido, cada vez mais forte, cada vez mais intenso. O seu corpo reagia. E então aconteceu. Depois de praticamente 8 anos, seu corpo mudou mais uma vez. Dessa vez não doeu. Dessa vez foi instintivo. Dessa vez foi como se fosse natural, como se ele estivesse no lugar dele, como se ele tivesse encontrado o lar. Ah, aquele cheiro forte de pinho, aquele cheiro forte de grama molhada, das árvores, pinheiros altos, pinheiros robustos. Era o cheiro de casa, o cheiro como se ele tivesse se sentido no próprio lar, dentro do próprio peito, dentro do próprio corpo, como se ele tivesse o lar supremo, a casa suprema de todos os lugares que ele poderia chamar de lar. Aquele era o que ele mais se encaixava. E ele jamais, em toda a sua vida, que viria ali para frente, de milênios e milênios e milênios de anos, ele nunca encontraria um cheiro tão familiar quanto esse. Ele nunca esqueceria esse cheiro. Ele jamais se esqueceria do cheiro do lar, de casa. E assim ele continua correndo até o vale. Chegando no vale, ele é animado, ofegante, buscava animado por aquele vulto que ele sabia agora quem era. Aquele cheiro. Tenchi-Haut, esse é o seu cheiro. Os glóbulos oculares dele queimavam e ao mesmo tempo formigavam de que ele sabia onde encontrar. Ele grita então: onde está você? Mas o seu próprio corpo dizia onde ele estava. Ele estava em casa. E então
como uma mecha única de cabelo loiro em todo o cabelo preto. Ele seguiu nessa sinestesia de que sabia que aquele cheiro era do seu mentor. Ele põe as mãos nos seus cabelos longos, pretos. Ele estende seus braços como garras e, diante de praticamente 2,5 metros de altura, ele sabia que estava extremamente forte, muito rápido, muito forte. Uma postura ereta de um corpo musculoso, cheio de pelos que tinham crescido de dentro do seu próprio corpo. Ele busca se acalmar e alinhar os seus pensamentos para que então ele pudesse saber para onde ir. Então, mais uma vez ele sente uma pancada na cabeça. Ele olha no chão. Não é possível. Aquela pedra, aquela mesma pedra, lisa, chata, e não poderia ser outra pedra parecida. Ele tinha marcado aquela pedra com um risco em formato de X. Estranho. Como foi que... É claro, aquela pessoa... Nossa, incrível! Jorel estava extremamente admirado por aquele seu mestre. Foi ele que esbarrou no garoto em meio à multidão. Pegou de dentro do seu bolso a pedra e agora arremessou de novo. Impressionante. Ele busca em seu outro bolso e agora as suas roupas, que estão completamente rasgadas e apenas alguns trapos ainda simbolizam o que eram bolsos. Ele enfia a mão e cheira aquele pedaço de pano. Ele tinha certeza que tinha o odor de Tenchihaut. Então, aquela mecha, mais uma vez, uma mecha de fio loiro em meio a todo o cabelo preto. Era isso, em formato de cheiro. Só que era como se ele conseguisse enxergar o cheiro como se tivesse cor. E ele seguiria esse cheiro. Ele caminha sem pressa agora por mais alguns metros e, escondida na floresta, em meio a um barranco, praticamente enterrada dentro da terra, a ponta de uma cabana era possível ver. Degraus simples de madeira, uma varanda, tudo completamente coberto de musgo e, independente de quem passasse ali a olhos nus, poderia passar centenas de vezes e não veria aquela casa ali. Mas apenas com seus sentidos aguçados, ele sentia com o cheiro claro de seu mestre, recente ali. Ele caminha, sobe os 2 degraus e, em uma pequena porta, no meio daquela parede, ele segura a maçaneta e bate na porta. Toque, toque, toque. Com licença, senhor. Estou entrando. Ele volta à sua forma humana, mas conscientemente dessa vez. Sentindo agora cada parte do seu músculo voltando. Seus ossos se dobrando e torcendo. Como se quebrasse, mas apenas para voltar no lugar. Seu maxilar se encaixa de novo no seu crânio. E então, ele abre a porta. Com a roupa apenas em trapos, ele entra e vê seu mestre. Apenas órbitas amarelas debaixo do capuz é o que ele consegue ver. Aquele capuz, né? Ele não consegue ver o rosto dele, mas aqueles olhos amarelos ele conseguia ver. E então, os olhos ficam vermelhos e instintivamente Jorel se afasta. Uma espécie de raiva interior que apareceu. Mas ele não sabia de onde vinha. Sabia que seus olhos queimavam. Ele, o que é isso? E então, ele escutou a voz baixa do homem. Calma, garoto. Calma. Os olhos se apagam e tudo volta a ser o breu debaixo daquele capuz. Ele diz: Você é um garoto especial.
mas nunca vou te deixar saber disso. Posso até ter te contado isso, mas eu nunca vou te tratar especial. Você é o que é chamado de alfa natural. É muito mais fácil para você se transformar. É muito mais fácil para você encontrar uma alcateia, porque você é um alfa. Você nasceu como alfa dentro da própria espécie. E vou ensinar você a controlar os seus poderes. Mas não pense que por isso será fácil. Vou exigir de você muito mais do que eu exigiria de qualquer outro aluno meu. E eu vou quebrar cada membro, cada osso, cada fibra muscular que você tem. Vou jogar fora esse molde podre de corpo que você tem e transformar em algo muito maior, algo muito melhor. Por hora, sente-se. Vamos tomar um café da manhã. Eu vou te treinar. E você vai implorar pela morte. Mas ela só vem quando eu terminar o meu trabalho em você. Porque a partir de hoje, você é um arqueiro. O homem, então, ele se vira. Aquelas costas largas representavam algum tipo de peso. O garoto conseguia sentir. Eu não entendi exatamente o que ele era. Um alfa natural, um alfa de nascença. Não importava. Mas ele dominaria esse poder. Seria seu. Mas por agora, ele estava extremamente animado. Porque ele se sentia na sua casa. O homem se vira como quem tivesse pego algo em uma gaveta na mesa próxima. E então estende a ele. Ele sorri de leve. Não sabia se era possível um homem desse sorrir, mas o garoto tenta sorrir de volta. Ele estende a mão e pega o que o homem entregou. E ele abre. Ele abre e vê uma espécie de cordão feito de couro, com um broche feito de tecido. Era um tecido delicado, doce, em formato de uma folha, costurada em dois lados com alguma coisa dentro. Ele pergunta o que é e o homem diz: é uma pedra que carrega energia espiritual. Representa uma espécie de alma. O símbolo é a folha de pinho, folha da Corporação dos Arqueiros. E agora você está sendo graduado a folha de pano. Primeira graduação dos arqueiros. Seja bem-vindo à corporação. O garoto vira fundo. Eu passei? Sim, você passou. Mas vamos preparar a lenha para a lareira. Afinal, veja, olhe pela janela. O inverno acabou de começar. Caiu agora a primeira neve. E é aqui que eu vou finalizar o episódio de hoje. Eu espero que você, como ouvinte, tenha gostado. Espero que você tenha se divertido tanto escutando quanto eu contando essa história. Porque esse é um dos momentos mais emocionantes desse início. Talvez não mais épico, talvez não mais memorável, mas como contador de história, para mim, como jogador que fui na época de que essa história era ainda um RPG, me lembro até hoje de interpretar essas cenas e tentar descobrir onde
achava aquele arqueiro que me deu tanto trabalho. E é extremamente emocionante para mim, pessoalmente, lembrar dessa parte. Eu fico feliz demais em trazer essa história e compartilhar ela contigo. Então, espero que goste. Esse foi só um primeiro arco de tudo o que acontece. O terceiro episódio finaliza aqui. E eu desejo uma extrema e maravilhosa semana daqui pra frente. Que você fique bem. Que se cuide. E que sempre lembre que tudo é possível àquele que corre, que se esforça e que dá o seu máximo. Eu sou o Mestre Carial, cadeira 001 da Alta Cúpula de Rinks. E encerro aqui essa parte da história. Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos essa história, comentar também sobre perguntas sobre o universo, sobre ideias que você tem para o canal. Não se esqueça que daqui para aí é apenas uma floresta de distância. E juntos na história podemos estar tão juntos quanto qualquer outra pessoa. Eu desejo me aproximar de vocês, de você que está me ouvindo agora, e ser teu parceiro, ser teu amigo. Porque quando se conta uma história, quando se compartilha uma história, se compartilha a emoção. E eu espero ter transmitido toda a emoção que eu senti para você. Até a próxima. E não se esqueça, eu sou só um contador de história. E tenho o prazer em contar cada pedacinho dela para você. Te vejo no próximo episódio. O quarto dessa história, adaptação de um Folha de Pano. Eu te vejo lá. Tchau, tchau. Até a próxima.